Tá? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar os primeiros 500 elementos dessa string e vamos inspecionar. A partir daqui, context, eu tenho algo que lembra um pouco mais da estrutura que eu estou procurando, que é uma estrutura de dicionário. Eu vou considerar o início do que eu quero como context, tá? Agora vamos fazer o inverso e vamos olhar os 500 caracteres finais. Então eu vou pegar 500 finais, vou pegar menos 500, perfeito. A estrutura de dicionário, ela termina aqui, nessa última chave. E depois a gente tem ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então o que é que eu vou fazer? Vamos lá trabalhar com os nossos filtros. Eu vou dizer que o início é o meu dados bruto, tá? Eu vou usar a função find para que ele encontre o quê? Para que ele encontre a palavra que eu percebi aqui que era o início da minha string que interessa para mim, que é a palavra context. Menos 2, tá? Por quê? Porque antes de context eu tenho 2 caracteres, então começa aqui, ó, tá? Aqui começa a minha estrutura de dicionário. E onde vai ser o fim dela? Vai ser o último caractere aqui, pegando 12 caracteres para trás. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui dentro da biblioteca JSON, vou usar a função loads, vou pegar aqui o elemento dados brutos. Desse elemento dados brutos, eu vou pegar do início até o fim, só que quando eu chegar no fim, eu vou retroceder 12 caracteres. Então percebam como a estrutura mudou. Aparentemente meu filtro funcionou então. Para a gente confirmar aqui nossa expectativa sobre o formato desse dado, passar dados de JSON aqui dentro, percebam que realmente isso é uma estrutura de dicionário. Explorar a estrutura dos elementos JSON que a gente obteve aqui. A gente viu aqui, ó, vamos voltar aqui rapidão, executar isso aqui. Esse dicionário dados JSON, ele tem esse primeiro aqui chamado context. Dentro do context, perceba que tem outros. Dentro dele tem um chamado dispatcher, depois dentro dele tem um chamado stores, depois dentro dele tem um chamado page store e assim sucessivamente. O que é que eu vou fazer? Dentro de dados JSON, eu vou pegar inicialmente o context. Isso aqui já é um outro dicionário, tá, pessoal? Se eu abrir isso aqui, ó, percebam que eu já entrei dentro daquele dicionário que eu acabei de mostrar aqui atrás, tá? Se vocês continuassem fazendo esse processo, os dicionários eles iam se abrir cada vez mais. Eu vou usar a função, o método, na verdade, né, keys. Esse é um método muito interessante para a gente trabalhar com esse tipo de estrutura JSON, porque ele vai mostrar para a gente o que é que um dicionário contém. Então, se um dicionário contém 3 dicionários dentro dele, se eu usar aqui essa função keys, eu vou conseguir ver isso, tá? Então, beleza. Percebam que dentro desse context tem 3. Tem o dispatcher, tem o options e tem o plugins. Vamos abrir, então. E aí vocês percebam, eu abri aqui o dispatcher e dentro do dispatcher já tem um outro chamado stores. Eu vou mais uma vez abrir agora, né? Mais um. Vamos abrir aqui o stores. Tá? Vamos ver o que é que tem dentro dele. Eu sei que a informação fundamentalista está aqui dentro desse dicionário, tá? Confirmar isso para vocês agora. Percebam, pessoal, já encontramos Financials Template, Cash Flow Statement History, isso aqui é o histórico anual de cash flow da empresa. Balance Sheet History Quarterly, então você tem o balance sheet por trimestre. Você tem Earnings, Price, né, preço da ação. Income Statement History Quarterly, então você tem o Income Statement por trimestre. Então percebam que a gente já está chegando onde a gente queria, tá? Vamos então entrar aqui na etapa 5, retornando o Income Statement da Ambev, tá? Lembrando que a gente está fazendo para a Ambev. Fiquem à vontade depois com esse código para fazer com as empresas que vocês se interessam. Vamos voltar aqui, pessoal. A Income Statement que o Arthur pediu. Arthur, você precisa trimestral, né? Mais uma vez, vamos abrir de novo. Vamos ver se tem alguma coisa dentro dele ou se ele já é o próprio indicador, se são os indicadores que a gente precisa. Esse Max Age
Imagino que não seja isso, né? Eu não cheguei a inspecionar, mas eu já sei que não é nem isso aqui. Imagino que seja isso aqui, né? Tem um nome mais parecido com o que a gente quer, é o que faz mais sentido. Então vamos pegar isso aqui. Parece que chegamos então, ele está falando que esse objeto não tem keys, então aparentemente chegamos no fim, né? Porque keys é para dicionário. Se ele está falando que esse objeto aqui não tem keys, é porque não temos mais um dicionário. Então vamos ver o que ele nos traz. Income before tax, net income, gross profit, EBIT, operating income. Só que percebam, tem uma pequena dificuldade aqui. Quando a gente vê os indicadores, né, os dados fundamentalistas, percebam aqui, por exemplo, income, tax, expense. Vejam que ele abre, né, outros dicionários, ele tem um raw, talvez esse raw é o valor bruto, né, que aqui deve ser 7 bilhões de reais, algo assim. Um FMT, que parece algo formatado, e um format long, né? Imagino que um formato mais longo. Vamos pegar um indicador específico. Vamos ver aqui algo que seja interessante. Income Tax Expense. Eu trouxe apenas uma dessas variáveis fundamentalistas e aquilo que eu estou falando para vocês. Percebam que para cada variável fundamentalista, ela tem o elemento raw, tem o elemento FMT e tem o elemento long FMT. Eu só preciso desse raw, pessoal. Eu só preciso desse raw. Eu vou trabalhar com o valor bruto, tá? O valor cru. Aí vai ter uma parte um pouquinho mais chata. Eu vou precisar fazer um loop para que esse loop, para cada um desses indicadores, ele me traga apenas o elemento raw. Está pegando cada um desses elementos aqui, cada um desses indicadores, está verificando o que é que ele tem dentro dele. Na verificação, pode ser que ele encontre que o indicador fundamentalista está vazio. Ó, por exemplo, essa aqui, Effect of Accounting Charges, está vazio. Aí ele daria erro. Então, o que é que eu falo para ele? Tente mesmo assim. Mesmo que esteja vazio, verifique o que tem aqui dentro. Se tiver vazio, continue para o próximo indicador. Então, ele continua fazendo no loop, chega aqui no próximo, Income Before Tax. Aí ele vai e abre o dicionário do Income Before Tax. Tem um raw? Tem, ele achou um raw. Então, o que é que ele faz? Pegue esse raw e aloque esse raw para o meu dicionário vazio, que é esse dicionário que ele criou aqui. E ele vai fazendo isso em loop para todos os indicadores, tá, pessoal? Beleza, e aí qual que é a estrutura que a gente tem? Essa estrutura aí, muito melhor de se trabalhar. Percebam que aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4 dicionários. Por que 4 dicionários, pessoal? Porque ele identificou que aqui nós temos, ignore esse TTM aqui, tá? A gente tem 4 períodos, a gente tem os últimos 4 trimestres estão no Yahoo Finance, tá? Então, se eu pegar esse financial trimestral que eu acabei de criar, e eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o total revenue. Total revenue aqui. Vamos ver aqui o último trimestre, pessoal. Percebam, ó, que ele corresponde, tá bom? Então, se eu pegar esse financial trimestral e eu colocar aqui, por exemplo, um 0, ele vai trazer o trimestre anterior imediato. Se eu colocar 1, ele vai trazer o penúltimo trimestre, que é esse aqui. E assim sucessivamente. Se eu colocar um 2, ele vai trazer esse trimestre aqui. Se eu colocar um 3, ele vai trazer esse trimestre aqui. Então percebam que a gente criou uma estrutura muito mais fácil de se trabalhar e de se fazer um loop em cima, tá? From dict, já que eu estou trabalhando com o dicionário, vou colocar isso aqui dentro. Não, ainda assim, ele está... agora foi. Basicamente era aqui onde eu queria chegar, pessoal. Tá? Então você, assim, em tese, para cada trimestre, você precisaria fazer isso. Eu vou chamar isso aqui de trimestre 0, porque é o último trimestre. Eu vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Basicamente, o que eu estou fazendo?
eu estou fazendo em série, né? Eu estou pegando esses dicionários aqui dos 4 últimos trimestres e eu estou transformando todos eles em data frames, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um append e vou adicionar o trimestre 1. Vocês lembram da função append, pessoal? Por quê? Porque as colunas aqui desses data frames que eu acabei de criar, elas são as mesmas. Então eu posso simplesmente empilhar um data frame no outro, tá? E a gente teria essa estrutura aqui. Então percebam, esse é o último trimestre, esse aqui é o penúltimo, e aí eu vou adicionar os outros, tá? Então eu vou chamar isso aqui de income, em que eu pego o 0, né, o trimestre 0, eu dou um append com o trimestre 1, aí eu vou pegar e fazer o quê? Vou appendar o trimestre 2, depois o 3, tá? Então eu vou pegar isso daqui. Como esse objeto income statement trimestres já está criado, eu vou pegar ele e colocar aqui. Aqui tem que definir o objeto. Perfeito. Então, a gente chega na estrutura que a gente precisava. Então, a gente tem aí um data frame com os 4 últimos trimestres e o income statement da Ambev. E aí, depois, pessoal, fiquem à vontade também, para quem gosta aí de brincar com Python, de manipular, para modificar o nome, né, das linhas, né? Você poderia colocar aqui um ponto rename, por exemplo, né, se vocês quisessem, ponto rename, e modificar o nome dessas linhas, em vez de chamar de 0, coloca a própria data, né, do trimestre, já que vocês sabem a data aqui, tá? Fica como sugestão e como exercício para vocês. A gente vai agora, pessoal, para o balance sheet, tá? Que é a outra informação que o Arthur tinha me pedido. O balance sheet está aqui, ó. Tá? Então é essa informação aqui. Vamos voltar lá. E se vocês lembrarem, pessoal, a gente estava aqui no Quote Summary Store. O Quote Summary Store, pessoal, na estrutura do código-fonte do Yahoo Finance, vamos dizer, a mãe ali, né? O que contém o resto. Então a gente vai pegar isso daqui, vai voltar para cá. E o Arthur me pediu o balance sheet trimestral. Então vamos procurar. Vamos lá, então. Cria mais entra em mais um dicionário. O nome do dicionário é Balance Sheet Statement. Então, eu acho que a gente chegou no fim, pessoal. Sheet. Então, chegamos à informação que o Arthur me pediu. Intangible Assets, Capital Surplus, Total Liabilities, Total Stockholder Equity, por aí vai. Mas percebam, mais uma vez, que ele está fazendo aquilo que ele fez para o Income Statement. Ele tem tanto o RAW, quanto o FMT, quanto o Long FMT. Então, já que a gente criou o nosso loop aqui em cima, obviamente eu não vou programar de novo, eu vou copiar isso daqui. Só que, obviamente, eu vou fazer as adaptações, né? Aqui eu vou criar uma outra lista vazia, vou dar o nome de Balance Sheet Trimestral. Vai ser uma lista vazia, né? Que ele vai popular essa lista. A balanço eu posso deixar como balanço mesmo, mas o balance sheet eu preciso trazer para cá. Por quê, pessoal? Porque ele vai rodar o loop para cada um dos elementos que existe dentro do balance sheet, que são esses elementos aqui dentro. E mais uma vez, para cada um desses elementos que ele encontrar dentro da balance sheet, ele vai procurar o que é raw, que é o que interessa para ele, tá? Então a gente chega num formato bem mais trabalhável, né? Tá? Então, ao invés de income statement, a gente está trabalhando com um balance sheet. Aí eu vou só mudar aqui, eu vou colocar um BS de balance sheet. Só que a gente vai trocar os nomes, né? Obviamente. Que é trimestre 0. Ele vai apendar o trimestre 1 do balance sheet ao trimestre 0. Uma vez que o elemento BS trimestres estiver criado, ele vai apendar a si mesmo
o trimestre 2 e depois o trimestre 3. É essa daqui, tá? E aí você chega à estrutura final, como vocês poderiam fazer, né? Basicamente, eu estou criando novos data frames, só que transpostos. Por que isso? Porque fazendo isso, eu consigo juntar tudo num data frame só, um data frame final, tá? Então, é isso aqui, é um formato transposto, tá, pessoal? Perceba que o que era linha virou coluna, o que era coluna virou linha. E aí, pessoal, basicamente é fazer o append, né? Então, bastaria você pegar o income statement, né, e apendar o income statement transposto, tá? E apendar ele com o balance sheet transposto, tá? E aí você tem realmente um data frame gigantesco aí com tudo que você tem, que precisa, né?